Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo à nossa aula do CAPED, da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus do campo de Ribeirão Preto. Antes de iniciar a nossa aula, eu queria convidar a você, se não é inscrito no canal, aproveitar esse momento, se inscrever no canal, porque aqui nós estamos divulgando materiais relacionados à Escola Bíblica Dominical, tanto para juvenis como para classe adulta, e esse formato é para te ajudar da melhor maneira possível. Então se inscreva nesse canal, deixa o like que vai ajudar na divulgação desse trabalho, para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Ok? Meu nome é Gesiel Santana e nós estaremos tratando hoje da lição A Sexualidade Humana. A Sexualidade Humana. Essa é a sexta lição referente à nossa revista bíblica, Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E estaremos conversando com os irmãos sobre esse tema tão importante. Vamos lá? Muito bem, meus irmãos, o texto áudio dessa lição está em Mateus capítulo 19, verso 4 e 5, e o editor vai colocar aqui enquanto eu leio para vocês, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Quando nós olhamos isso, nós vamos perceber o objetivo da sexualidade humana, que é trazer união do homem e da mulher, no sentido do casamento, da reprodução, a espécie, a reprodução da espécie. E tudo isso, todo esse conjunto, vai ser para a glorificação do nome de Deus. Olha que maravilhoso. Então, meus irmãos, essa lição ela tem com alguns objetivos específicos que nós estaremos conceituando a palavra de Deus com relação ao sexo. Nós estaremos trabalhando um pouco sobre isso. Nós vamos passar alguns objetivos sobre a sexualidade humana e vamos finalizar mostrando algumas distorções da sexualidade que nós percebemos atualmente, certo? Meus irmãos, quando a gente vai falar sobre a sexualidade humana, tem muitas pessoas que começam a questionar, levantam muitos questionamentos sobre o porquê Deus criou o sexo, ou se o sexo é tão ruim assim como muitas pessoas falam, ou algumas pessoas falam assim que Deus ele tem uma noção muito negativa com relação à sexualidade humana, que Deus ele é muito preconceituoso. Ou seja, existem vários e vários fatores, vários e vários comentários e também dúvidas relacionado a esse contexto. Ou seja, como o nosso comentarista diz, ele diz que existe muitas novas controvérsias que podem surgir com relação a esse tema. E é por isso, por essa razão, e ele gosta de afirmar isso, é que nós vamos buscar um verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Então, nós percebemos que a sexualidade humana ela tem um objetivo, é a união do homem e da mulher. Só que muitas pessoas na nossa sociedade em que estamos inseridos, elas acabam colocando a sexualidade humana ou a questão do sexo como algo totalmente sujo, impuro ou com uma conotação negativa da parte de Deus. Mas nós vamos ver biblicamente que não é dessa forma. Vem comigo que nós estamos começando a sexta aula da Escola Bíblica Dominical com o tema A Sexualidade Humana. Se você chegou até aqui, está preparado, pegue a sua caneta ou o seu lápis, papéis para anotação, porque nós temos coisas maravilhosas para tratarmos aqui nessa lição. Muito bem, meus irmãos, o ponto de número 1 em que o comentarista vai falar sobre Deus criou apenas dois sexos. E quando ele coloca esse ponto, ele já vai definindo quem são esses dois sexos. Fala homem e mulher, masculino e feminino. É interessante a gente perceber que tudo que vai além disso, além dessa criação de Deus, é abominação.
Então a gente percebe já a definição cristã e bíblica em cima dessa criação de Deus, né? A definição de sexo, meus irmãos, no ponto de número 1 também, ainda diz assim, olha só, a definição do dicionário Roais diz assim, conformação física, orgânica, celular, particular que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. O que nós vemos isso é que no texto de Gênesis capítulo 4, verso 1, o editor vai colocar agora, capítulo 4 e o verso de número 1, nós vamos ler aqui, para a gente entender um pouco essa questão da identificação do ser humano com relação ao sexo, como que funciona isso. Então diz assim, Gênesis capítulo 4, verso 1, e coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Ou seja, o que nós aprendemos com esse verso é que o ser humano, ele tem a sua identificação pelo sexo logo ao nascer. E nós percebemos aqui que Eva, quando ela vê Caim nascendo, quando ela pega Caim em seus braços, ela já relata, olha, eu concebi um varão. E ao nascer, nós já temos essa identificação de sexo, masculino ou feminino. Isso é interessante, porque o comentarista fala que quando nós percebemos isso, nós vamos entender que o sexo não é resultado de uma engenharia social e política, como muitas pessoas da ideologia de gênero. Não. Ele fala assim, ou você nasce homem ou nasce mulher. É o que a Bíblia Sagrada nos mostra. É o que a Bíblia Sagrada nos aponta. Por isso, a gente vai percebendo como é importantíssimo essa temática. Você não acha? Muito bem. Ponto de número 2. Deus criou o sexo. O comentarista ele começa fazendo essa distinção dos anjos que foram criados, né? Ele continua com o número do seu contingente, ou seja, não alterou. Por quê? Os anjos foram seres criados, nós já trabalhamos isso em lições anteriores. Ou seja, eles foram chamados à existência de uma só vez. Tem textos que falam sobre isso. Mas o foco da lição é dizer que o ser humano, ele propaga-se através da junção sexual. Logo, através de um casal, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas, povos que hoje nós conhecemos. Então nós percebemos através do texto que acabamos de ler, Gênesis capítulo 4, verso 1, essa definição, que o ser humano passou a existir a partir do relacionamento sexual entre Adão e Eva, mostrando a bênção que Deus tem preparado para o casamento, para a união e para o sexo. E isso é fantástico da gente perceber, como é fonte de bênção ao esposo, à esposa, os filhos. A gente percebe isso, desfrutar das ordenanças divinas acaba sendo fonte de bênção para a vida de qualquer ser humano, em específico do homem e da mulher que são casados. O ponto de número 3 diz assim, os dois sexos. Ou seja, ao criar o ser humano, o Senhor eles o fez macho e fêmea. Ou seja, existe somente dois sexos, masculino e feminino. Ainda que existem pessoas que possam estar fazendo cirurgias para mudança dos seus órgãos, nós vamos perceber que essa mudança não vai alterar a sua genética. Existe apenas dois sexos, homem e mulher. E a partir disso nós vamos ter uma visão muito clara do que Deus ele desejava ao criar o ser humano. Ou seja, nós percebemos tudo isso que vai além do homem e da mulher, do masculino, do feminino, do macho e da fêmea, isso não condiz biblicamente com aquilo que Deus tem para nos ensinar. Certo? Então nesse ponto primeiro, nós vamos entender, né? Deus criou apenas dois sexos, foi essa definição que passamos aqui. Deus ele criou e os dois sexos que foram criados, masculino, feminino, macho e fêmea. Até aqui, está tudo bem?
Acredito que sim, porque nós vamos dar uma continuidade maravilhosa nesta lição. Meus irmãos, o ponto de número 2 diz sobre os objetivos da sexualidade humana. Quais são os objetivos da sexualidade humana? Por quê? Por que Deus criou o sexo? Você já chegou a se perguntar isso alguma vez na tua vida? Se você não se perguntou, em algum momento você vai se perguntar por que Deus criou o sexo. Qual foi a finalidade disso? E olhando para o texto bíblico, para a Bíblia no geral, ela nos mostra 3 razões específicas do porquê Deus ele criou o sexo, né? Então a gente percebe que o plano de Deus para o sexo não é algo monótono, não de maneira alguma. Deus tinha algumas características específicas para estarmos desenvolvendo e entendendo o porquê dessa criação de Deus. Então, meus irmãos, a gente percebe que existe algumas questões importantíssimas aqui. A primeira qual que é o objetivo da sexualidade humana? A primeira é procriação. A gente leu também já em Gênesis capítulo 4, verso 1. Um dos objetivos da criação da sexualidade humana é no sentido de procriar. E isso é interessante a gente ver. Abra comigo aí Isaías capítulo de número 65. Isaías capítulo de número 65 e o verso de número 20. O editor vai colocar agora e nós estaremos lendo com os irmãos. 65 e o verso de número 20 que diz assim: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não se cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. O que isso quer dizer é que assim casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos. Ou seja, vai existir essa procriação, vai existir esse aumento na família. Por quê? Esse é um dos objetivos principais da criação da sexualidade humana. Para quê? Que venha estar o ser humano procriando. Olha um texto interessante aí. Gênesis capítulo de número 9 e o verso de número 1. Vamos ler? Gênesis capítulo de número 9 e o verso de número 1. Enquanto eu estou encontrando, o editor já vai colocar para você aqui na tela, para nós estarmos lendo todos juntos, que diz assim: abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Oh, glória a Deus! Olha que maravilhoso, meus irmãos, a gente perceber qual é as ordenanças, as orientações de Deus, quais são as razões específicas de Deus por criar a sexualidade humana. Olha que coisa maravilhosa! E uma das é a procriação. Então a gente vai perceber como isso é maravilhoso. Olha só, o comentarista ele diz assim, que todavia chegará um momento em que a humanidade não mais necessitará de procriar. E quando isso vai acontecer? O comentarista ele deixa uma referência interessante que está em Lucas no capítulo de número 20. Nós vamos ler o verso de número 34, 35 e o de número 36, certo? Então a gente vai fazer uma leitura bem rápida. O editor vai colocar o texto novamente aí para que você possa acompanhar de uma maneira mais fácil. Lucas capítulo 20, a partir do verso 34, que diz assim: então lhes acrescentou Jesus: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam e nem se dão em casamento. Olha só, pois não pode mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha que coisa maravilhosa que o comentarista ele acaba nos ajudando a entender que depois que nós terminarmos essa vida, que viermos à morte, nós estaremos em um corpo glorificado, um corpo ressurreto,
e a partir daí nós não teremos mais essa necessidade de casar, dar-se em casamento e de realizar essa procriação. Então a gente percebe como que Deus ele é maravilhoso nesse sentido. Interessante que em Gênesis no capítulo 1, no verso de número 28, não precisa nem colocar que você sabe de cor. Nós viemos trabalhando ao longo das lições esse texto que diz assim: frutificai, multiplicai-vos e encher a terra. É isso que Deus está querendo dizer para o homem. Então vamos perceber que Deus ele nos dá essa capacidade de criar vida semelhante a dele. Imagem e semelhança de Deus por meio do ato sexual. Então esse é um dos objetivos da criação da sexualidade humana. O segundo objetivo está ainda no ponto de número 2, que é a unidade, ou seja, a união conjugal. O sexo ele foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Então a gente vê aí em Gênesis no capítulo de número 2, vamos abrir? Corre aí que o editor já está colocando para a gente. Gênesis capítulo de número 2, a partir do verso de número 24. Vamos ler aí esse texto tão importante colocado pelo nosso comentarista, que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-os os dois uma só carne. Tornando os dois uma só carne. Esse texto está relacionado também com a leitura que nós fizemos, né, no início dessa lição. Meus irmãos, quando a gente vai perceber isso, nós vamos entender que o casamento, ele une e ele traz laços perpétuos entre o homem e a mulher. É essa questão da unidade. Quando nós vamos olhar isso, nós vamos perceber que Deus ele criou essa questão da unidade para que nós venhamos estar criando laços. Tem um dado interessante que vamos perceber, é que tem um hormônio que pesquisadores dizem assim que é o hormônio do amor, ou de uma forma mais técnica, ocitocina. E o que seria isso? É uma substância química que o nosso cérebro ele acaba liberando durante o sexo e a atividade que precede o ato. Então a gente vai perceber que existe esses hormônios que são liberados. E qual que é o objetivo dessa substância quando ela é liberada? Ela produz sentimento de empatia, confiança e profunda afeição. Essa mesma substância é liberada quando a mãe amamenta o seu bebê. E a gente percebe que tudo isso mostra um propósito profundo e maravilhoso de Deus em criar laços com o ser humano, que venha a ter vínculo, que venha a ter unidade. É por isso que Jesus disse em João no capítulo de número 17, pedindo assim, ó, Pai, olha, que eles possam serem um, assim como nós também somos. Ou seja, que nós possamos estar em unidade, assim como Deus também, ele está em unidade. Que coisa maravilhosa é nós entendermos a palavra de Deus de uma forma clara e totalmente objetiva. Meus irmãos, é interessante a gente ver que quando nós olhamos tudo isso, nós vamos perceber o quê? Que nós estamos fisicamente e emocionalmente ligados por conta da unidade. Isso é algo maravilhoso. Agora vamos correr, que tem muita coisa ainda para a gente falar. Ponto de número 3. O outro objetivo com relação à criação de Deus sobre o sexo é a glória de Deus. O comentarista fala: o sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas da vida conjugal. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. E pode haver algo mais maravilhoso do que isso? Isso a gente vai perceber e já responder aquela pergunta que foi sugerida no começo. Muitas dúvidas as pessoas têm de se o sexo ou se a criação do sexo da parte de Deus é algo negativo. E nós vamos perceber que não é. A intenção de Deus é a glorificação dele através do ato. Então, o sexo ele tem que ser algo totalmente prazeroso, tem que ser algo divertido. Foi para isso que Deus criou.
Um dos objetivos é a procriação, unidade, é a questão de você estar se divertindo de uma forma recreativa, alegre, dinâmica, mas nós precisamos entender que tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ler um texto que está em Provérbios, no capítulo de número 5. Provérbios, capítulo de número 5, leremos o verso de número 18. Provérbios, capítulo de número 5 e o verso de número 18, o editor vai colocar o texto agora, que diz assim: seja bendito o teu manancial, e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Corças de amores, e a gazela graciosa, saciem-se os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos o tanto que ele é claro ao mostrar um dos objetivos da criação da sexualidade humana. Essa sensualidade sem promiscuidade. Nós entendemos que o sexo foi criado por Deus para ser uma forma divertida de nós nos relacionarmos. A gente percebe isso. O interessante é que Deus ele planejou o sexo para ser prazeroso, como a gente já viu. O problema é que muitas pessoas não entendem que um objetivo dentro disso é a glorificação de Deus. É por isso que o comentarista ele coloca aqui dizendo uma pergunta: pode haver algo mais? Pode haver algo mais glorioso do que isso? Olha só, o mundo ele acaba ensinando o sexo sem limite. Ele fala que isso é muito mais divertido. Mas quando a gente vai perceber, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente estuda, a gente vai perceber como que a palavra de Deus nos ensina e como que ela nos orienta para que venhamos estar desfrutando do sexo. Então, quando a gente adere, quando a gente aceita, quando a gente está receptivo para o plano de Deus com relação à sexualidade humana, a gente vai descobrir um nível de prazer e satisfação totalmente inagualável. É por isso que a gente percebe que se foi Deus que fez, foi coisa boa. Se foi Deus que preparou, foi algo maravilhoso. Muito bem. E agora nós vamos para o ponto de número 3. Nós já falamos aqui no ponto de número 1, como que Deus criou os dois sexos, como que foi isso, o objetivo da sexualidade humana no ponto de número 2, e agora nós vamos para o ponto de número 3, que fala sobre as distorções da sexualidade humana, as distorções da sexualidade humana. O interessante também é que o comentarista ele começa dizendo assim: olha, o sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, ele vai gerar iniquidades e abominações. E ele começa destacando e pontuando alguma delas: fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. Como muitos conhecem, uma das mais fortes ultimamente, que o seu nome está sendo propagado, é ideologia de gênero. Então a gente vai perceber que tudo isso acaba ficando fora dos padrões que Deus escolheu para estarmos desenvolvendo a sexualidade humana, principalmente no casamento. Então o primeiro ponto é relacionado à fornicação. E qual que é a definição? A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. Logo, quando um casal de namorados ou de noivos, eles praticam sexo, tanto o moço como a moça acabam pecando contra Deus. Eles acabam pecando contra Deus. Olha só, em Efésios, no capítulo de número 5, e o verso de número 5. Efésios, capítulo de número 5, verso número 5, o editor vai colocar aí para nós, enquanto nós estamos lendo, que diz assim: sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Quando nós olhamos isso, nós vamos perceber que qualquer pessoa que acaba defraudando esse plano, defraudando essa preparação de Deus para a sexualidade humana, ele acaba desagradando e pecando contra Deus. É por isso que acaba sendo uma distorção da sexualidade. Não foi esse o plano de Deus.
É por isso que é distorcido por muitas pessoas. Não foi esse o plano de Deus. Não foi isso que ele preparou. É por isso que precisamos estar entendendo, à luz da Bíblia, como isso funciona e como precisamos estar colocando tudo isso em prática. Muito bem. Ponto número 2 diz assim: o adultério. Primeiro fornicação e agora o adultério. Diz assim: a fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou em Êxodo, no capítulo 20, verso 14, não adulterarás. Jesus também no Sermão da Montanha, ele intensifica isso dizendo, olha, com relação à própria cobiça. Então, os adúlteros não terão parte nem guarida no reino de Deus. É isso que o comentarista acaba dizendo. É interessante que teve um levantamento na Universidade de Chicago e eles revelaram que os casais que são monogâmicos, casados, eles registram níveis mais altos de satisfação sexual. Também eles mostram nessa pesquisa que casais, eles relatam que são extremamente ou muito satisfeitos com o seu relacionamento sexual. E 85% dessa pesquisa dos casais que foram feitos se declararam extremamente ou muito satisfeitos emocionalmente. Ou seja, lembra que nós falamos do hormônio do amor, como nós citamos a ocitocina, que é uma substância liberada pelo cérebro. Tudo isso está em conjunto com a harmonia e com o tão maravilhoso plano de Deus para a sexualidade humana. Ou seja, Deus, ele nos construiu, nos preparou, nos moldou para que venhamos estar numa relação de unidade, numa relação para glorificar o nome de Deus, numa relação para ter procriação de filhos, porque tudo isso é o plano de Deus para um casal. Ou seja, o adultério é algo totalmente fora, é algo totalmente discrepante que acaba distorcendo o plano de Deus. É por isso que essa pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, ela acaba nos ensinando isso, né? A Universidade de Chicago acaba nos ensinando isso, a importância da unidade, a importância do casamento, como devemos estar nos preparando cada vez mais para sermos fiel ao nosso cônjuge e, consequentemente, sendo fiel a Deus por ter nos preparado um plano maravilhoso que é o casamento. Um terceiro ponto é com relação ao homossexualismo, que é também uma distorção do casamento, né, da sexualidade humana. Diz assim: é relacionamento sexual das pessoas do mesmo sexo. Essa é a definição, né? E o interessante é que a Bíblia Sagrada, ela vai retratar sobre isso, sobre um pecado conhecido de Sodoma e Gomorra. Mas não vamos focar muito nisso. Nós vamos entender que tudo isso, resumidamente, é uma abominação, que ela contraria o plano divino. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber como a Bíblia é muito clara sobre isso, sobre a questão heterossexual. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, nós já lemos aqui, mas vamos reforçar essa leitura, que nós vamos perceber o quão importante isso, né? Gênesis capítulo de número